Vamos seguir falando da PEC, dos precatórios e como que essas mudanças impactaram diretamente no teto de gastos e qual a expectativa que o mercado tem para que essa situação não preocupe ainda mais do que já está preocupando. Pri, vamos começar então detalhando como que fica o teto de gastos com essa mudança, que precisa, claro, ainda passar por outras etapas dentro da Câmara. Então, Dani, queria destacar aqui para você, para a Má, para quem está nos acompanhando, tem uma série de questões técnicas em toda essa discussão, mas é importante ressaltar que o que está acontecendo não só para trazer mais benefícios sociais para a população. Dentro desses 83 bilhões de reais que foram abertos dentro do teto de gastos, de espaço, tanto com mudança na regra do teto, quanto passando os precatórios para frente, esse valor, ele tenta comportar um pacote de bondades do governo que inclui não só o reajuste do Bolsa Família para R$ 400, para 17 milhões de famílias, mas também inclui o auxílio diesel, que é um aceno do governo Jair Bolsonaro para os caminhoneiros, e também prevê que o governo consiga acomodar dentro desses 83 bilhões de reais obras para redutos eleitorais, ou o nome que é usado aí na política, emendas parlamentares. Então é importante falar sobre isso, porque não é só um aumento do limite de gastos do nosso governo para conseguir acomodar um programa social, é também para conseguir acomodar os interesses políticos de parlamentares, já que a gente está às vésperas das eleições. E aí eu queria colocar aqui para a gente algumas telas que a gente montou, até a gente conversou bastante antes, né, de apresentar isso aqui para o pessoal, porque essa situação fiscal parece um debate distante, mas acaba batendo no bolso da população. É o governo usando o nosso dinheiro sem responsabilidade, piorando a imagem do país, e vocês vão entender como que funciona essa sistemática. O que acontece? O teto de gastos, ele é um limite para os gastos públicos. Como que ele funciona? O governo não pode gastar acima da inflação, ou seja, o reajuste do limite de gasto para as contas públicas não pode subir de um ano para o outro acima da inflação. E para que serve? Serve para que o governo tenha uma âncora fiscal para controlar a dívida pública, ou seja, tem algo que mantém o governo ali com algumas regras, com responsabilidade fiscal, responsabilidade sobre as contas públicas, para que haja planejamento e previsibilidade para as nossas contas públicas. E aí, quais são os efeitos que a gente tem quando essas regras são tiradas de jogo, quando essas regras são fragilizadas e, conforme o mercado está prevendo ou está falando, essas regras acabam, porque o mercado já vê que é o fim do teto de gastos com essas mudanças que aconteceram. A gente tem, então, o teto rompido. O que acontece é que a nossa âncora fiscal, ela deixa de existir, o risco do país, a percepção de risco do país aumenta. Com isso, o efeito é uma saída de dinheiro do país, porque o nosso país fica mais arriscado. Então, quem vai querer colocar o dinheiro no Brasil? Então, começa a ter uma incerteza e aí os investidores tiram dinheiro do país. Qual que é o efeito? Quando sai dólar do país, a gente tem uma menor oferta de dólar, o dólar sobe. Vou passar para uma segunda tela, efeito de alta do dólar. Inflação aumenta, eu já falei aqui algumas vezes, 30% da nossa inflação é afetada pelo dólar. Inflação subindo, existe uma perspectiva de aumento dos juros, inclusive já há uma perspectiva de que a Selic passe dos 9% esse ano, a perspectiva anterior era de 8%. Com isso, o endividamento público aumenta, porque nossa dívida pública é baseada na taxa básica de juros da economia. Existe uma previsão de crescimento menor da economia e quem é afetado? População. Não só com inflação, com aumento de preço, mas se a economia esfria, a gente começa a ter também um mercado de trabalho pior, isso bate no emprego e aí no frigir dos ovos é o que os economistas estão falando, viu, Maidane, sobre toda essa situação. Que no fim a gente está discutindo um auxílio para as pessoas que precisam, mas com todo esse quadro aqui, o prejuízo de toda essa situação econômica pode ser pior para essas mesmas pessoas que estão precisando desse auxílio, porque a gente tem um efeito aí de piora, tanto de inflação quanto de emprego, então no saldo a gente pode ter um resultado negativo.